18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está ligado aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 3 de agosto de 2021. Uma data muito familiar, Karine, pra mim. Parabéns, Carlão. Carlão tá de nível hoje. Tá completando mais uma primavera. Boa noite, parabéns, Carlão. Valeu. E boa noite pra você. Obrigada pela companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E agora são 6:01. Mix. Karine Leão, mais medalhas para o Brasil, hein? Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, conquistamos aí medalhas olímpicas, Karine. Medalha, lembra? 1 ouro e 3 bronzes, além das outras que não foram entregues, mas estão garantidas. 2 no boxe e 1 no futebol masculino. Exato, Carlão. O ouro veio com a dupla Martine Grael e Carrena Kunze na vela. A segunda medalha de ouro olímpica dessa dupla. Elas venceram nas Olimpíadas do Rio. No atletismo, Alisson dos Santos fechou sua primeira Olimpíada com o 3º lugar nos 400 metros com barreira. Thiago Braz também ficou com bronze. Terminou em 3º lugar na final do salto com vara. Karine, seguimos aí com bons resultados no boxe brasileiro, que garantiu hoje mais uma medalha com a classificação de Bia Ferreira à semifinal. Os pugilistas brasileiros já têm 3 medalhas garantidas, mas apenas uma já definida, o bronze de Abner Teixeira. Pois é, Carlão, e já temos também garantida a prata com a seleção brasileira masculina de futebol. No quadro geral, o Brasil está em 18º lugar, tá? Já são 14 medalhas mesmo, já no peito dos atletas. No total, viu? 3 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. E mais virão, não é isso, Karine? Com certeza. Tá no começo. Agora são 6:02, boa noite. Mix. Bom, Karine, vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Finalmente o Amazonas volta a ter secretário de segurança. Depois de mais de 10 dias sem ninguém oficialmente no cargo, o general de divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado nesta terça-feira. E a mudança não ficou por aí. O governador fez uma mini reforma no seu secretariado. Entre eles, temos troca nas secretarias de Educação e de Planejamento. Muito bem, e o mês de agosto continua sendo de energia cara pelo 3º mês seguido do ano. A ANEEL manteve a bandeira tarifária vermelha nível 2, ou seja, a cobrança mais cara do sistema. E a meta da redução do desmatamento na Amazônia ficou abaixo do esperado, é o que diz o vice-presidente Hamilton Mourão. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E o governador Wilson Lima decidiu fazer uma mini reforma no seu secretariado. Para tentar estancar a crise na segurança pública, decidiu substituir Loismar Bonates por um general de exército na Secretaria de Segurança. A partir de agora, a Secretaria de Segurança será comandada pelo general Carlos Alberto Mansur, como adiantamos, inclusive, na sexta-feira passada. E o governador aproveitou o momento também para mexer no comando da Secretaria de Educação e Desporto e na Secretaria de Planejamento. Sai Luiz Fabian e entra Cuca Chaves. Luiz Fabian vai para a Secretaria de Governo, que será recriada e terá a função de articulação política. Inês Simonetti deixa o cargo de secretária de Planejamento e será substituída por Fabrício Rogério Cirilo Barbosa, atual secretário executivo. E as mudanças não param por aí. O Procurador-Geral do Estado, Jorge Pinho, está deixando o cargo por motivo de aposentadoria. O novo procurador é Giordano Bruno Costa da Cruz. E na opinião de deputados, as mudanças no secretariado de Wilson Lima são estratégicas do governo, visando aí as eleições de 2022. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo.
Tudo como dantes no quartel de Abrantes. A célebre frase que teria surgido no início do século XIX, com a invasão de Napoleão Bonaparte à Península Ibérica, até hoje é usada para indicar que nada mudou. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, é exatamente assim que ficará o governo, mesmo com as mudanças no secretariado de Wilson Lima, repercutidas durante todo o dia de hoje. Ou seja, nenhuma mudança efetiva. É simplesmente um jogo de nomes, mais nada. Eu acredito que o Bonatti deve assumir uma outra função, né, que seja nos bastidores. Fabian vai para o governo mesmo. E os nomes que vão substituí-los, quero saber qual é a novidade, qual é o programa, qual é o projeto, o que traz de inovação. Por exemplo, segurança pública. Ele vai ter mais gente para trabalhar na segurança pública, na Polícia Civil Militar? Tem que fazer concurso. Tem carro para trabalhar? Bem poucos. Esses carros são controlados? Nenhum. O deputado que faz oposição ao governo, Wilson Lima, acredita que a saída dos titulares de pastas estratégicas, como segurança e educação, visam as eleições do ano que vem. Para mim é um jogo de nomes e as pessoas vão trabalhar nas mesmas estruturas. Na Secretaria de Educação, sai o Fabian, mas fica os mesmos fornecedores, os mesmos atores trabalhando nos bastidores. Será que ele vai tirar o Alessandro Brose de lá? Eu acho muito difícil. A repercussão de mudanças nas secretarias de segurança e de educação do Amazonas ganhou destaque após uma série de denúncias envolvendo as duas pastas. Na gestão de Luiz Fabian, a SEDUC foi alvo de denúncias como aquisição de merenda escolar superfaturada, máscaras gigantes inadequadas, gasto milionário com material escolar de baixa qualidade e superfaturado, entre outros. Já a Secretaria de Segurança na gestão de Loismar Bonates foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal e Ministério Público durante a Operação Garimpo Urbano, quando o secretário de Inteligência Samir Freire foi preso por usar a estrutura do governo para praticar crimes, além de denúncias de chacina por parte de policiais e investigação contra o próprio titular da pasta por suspeita de envolvimento com grupos de extermínio. Já as mudanças confirmadas no governo do estado vieram do Procurador-Geral do Amazonas, Jorge Pinho, que confirmou saída da PGE por motivos de aposentadoria, e da secretária de Administração do Estado, Inês Carolina Simonetti Cabral, que pediu exoneração na semana passada para acompanhar o marido dela, que é candidato à presidência nacional da Ordem dos Advogados no Brasil. Odinei Araújo para o 18 horas. O fato é que, no geral, o secretariado deste governo do estado é muito ruim. Poucos têm, de fato, capacidade para ocupar o cargo. E a rotatividade em algumas secretarias importantes só confirma isso, além da completa falta de programa de governo. Vejamos aí o caso da saúde, onde já estamos no 5º secretário em pouco mais de 2 anos, sendo que três foram presos pela Polícia Federal acusados de envolvimento com irregularidades. Olha, na educação é a terceira mudança. Primeiro, Luiz Castro deixou o cargo após uma série de denúncias de corrupção na Secretaria de Educação envolvendo o transporte escolar e também a realização de contratos sem licitação. A saúde e a educação são as duas secretarias mais importantes e trocaram de comando numa frequência que parece técnico de time de futebol, e time de futebol ruim. Pois é, um time ruim, né? Bom, segunda divisão. Isso só mostra o quê, né? Que temos aí um governo sem planejamento, não tem gestão, não tem planejamento, que age no improviso quando está pressionado pela Justiça e pela Polícia Federal. É por essas e outras que o Wilson Lima é recordista em rejeição e o seu governo é pessimamente avaliado. Aí no caso da segurança pública, o governo demorou muito a fazer a troca. A cúpula da Secretaria de Segurança não tinha mais condições de continuar diante de tantos fatos negativos e também vexatórios, com a prisão do secretário
Trabalho de Inteligência por roubar o ouro de garimpeiros, utilizando a própria estrutura da secretaria. Da denúncia de que Bonates protegia e apoiava uma milícia formada por policiais civis e militares que atuavam dentro da secretaria roubando drogas e executando adversários de facções criminosas parceiras. Bom, e não dá para esquecer as rebeliões e massacres de dezenas de presos nas penitenciárias. As recentes ações de vandalismo aqui na capital e no interior do estado, promovidas pelas facções que queimaram prédios públicos, ônibus e agências bancárias, fizeram o que eles queriam, tomaram de conta, a cidade ficou sitiada, todos nós ficamos trancados dentro de casa, obedecendo aos criminosos, sem uma segurança eficaz nas ruas. Bom, a estrutura da segurança pública, é claro, foi desmontada, sucateada pelo atual governo. A gente não vê viaturas nas ruas, faltam delegados e escrivães nas delegacias e por conta disso, é claro, a criminalidade se espalhou tanto nos bairros de Manaus quanto nas cidades do interior. No Amazonas, é aquela história, se transformou num verdadeiro faroeste caboclo. Mix. Bom, está decidido. Manaus só terá grandes eventos com público como Natal, Réveillon e Carnaval depois que 70% da população acima dos 18 anos estiver recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19. A decisão é do prefeito Davi Almeida e está publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira. E essa decisão vale para eventos privados que geram grande concentração de pessoas. Bom, e uma comissão especial de organização de eventos festivos foi criada pela Prefeitura para analisar a possibilidade da realização dos eventos, mediante cumprimento dos requerimentos do decreto municipal. Além da orientação sobre o percentual de vacinados, a Prefeitura também determinou que os eventos precisam ser autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus. Aí essa meta aí de 70% ainda está muito longe, infelizmente, de ser alcançada. Segundo o vacinômetro da Prefeitura, até às 11 horas e 20 minutos desta terça-feira, 363 mil pessoas haviam recebido as 2 doses ou a dose única da Janssen, o que representa 26% da população maior de 18 anos. Para chegar aos 70% fixados pela Prefeitura, faltam mais de 1 milhão de pessoas concluírem o esquema vacinal, que são as 2 doses da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou a dose única da Janssen. Carlão, e temos ainda o problema do grande número de faltosos, aquelas pessoas que não foram receber a 2ª dose do imunizante no intervalo fixado. São mais de 20 mil pessoas só aqui em Manaus. E esse assunto foi abordado ontem pela secretária municipal de saúde, Sádia Frache, aqui em entrevista no 18 horas. Aí, dentre essas 20 mil pessoas estão 1.500 profissionais da área de saúde que estão com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. De acordo com a secretaria, 3.389 trabalhadores já passaram dos 28 dias de intervalo da Coronavac e 186 ultrapassaram os 84 dias da AstraZeneca. Pois é, justo, né? Os profissionais da saúde, esse grupo de profissionais da área foi um dos primeiros a serem contemplados com a vacina, já que estão na linha de frente do combate ao coronavírus desde o início da pandemia. Em Manaus, eles começaram a receber o imunizante em janeiro. Vamos entender melhor essa história, saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Ananda Chama. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que os números de pessoas que não tomaram a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 aumentaram, ultrapassando a marca de 20 mil atrasados. Segundo o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, até o domingo, 20.721 pessoas passaram do prazo do reforço do imunizante. 8.735 pessoas não tomaram a 2ª dose da AstraZeneca e 11.986 pessoas não tomaram reforço da Coronavac. A 2ª dose da vacina Pfizer ainda não começou a ser aplicada. Apenas 16,13% da população da cidade está com esquema vacinal completo. Ontem, durante a entrevista no programa 18 horas, a secretária municipal de saúde, Sádia Frache, falou que a secretaria realiza um trabalho de busca ativa, onde agentes da saúde ligam para cada pessoa que passou do intervalo da 2ª dose da vacina e disse que os motivos
motivos apresentados pelas pessoas são diversos, como, por exemplo, o medo da reação e questões ideológicas. A partir daí, são fornecidas informações e orientações para que essas pessoas tomem a segunda dose. A secretária também falou da importância da segunda dose do imunizante. E a proteção, ela só se completa após a segunda dose. Então, se eu não tenho um esquema vacinal completo, eu fico com uma janela aberta para pegar até a doença e até agravar. Então, assim, vários estudos são apresentados, são feitos e nós já temos a comprovação de que a maioria, depois que a vacina chegou, que a maioria das mortes por Covid são por pessoas que não foram vacinadas. Chádia Frache fala das campanhas e deixa à disposição canais para a população tirar dúvidas e alerta as pessoas a ficarem atentas ao cartão da vacina. Gostaria de deixar aqui à disposição todos os canais da Ciência para que, se alguém tem alguma dúvida sobre a vacina, algum medo que é natural, nós estamos aí com toda a equipe à disposição para esclarecer. E eu quero fazer um convite: fiquem atentos ao seu cartão de vacina, ao site do Imuniza, para acompanhar sua segunda dose. Seja um fiscal da sua família, você que é um irmão mais velho, seja um fiscal dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos, porque só assim a gente vai poder retomar aí a nossa vida normal. Vale ressaltar que mais de 244 mil pessoas com idade de tomar a vacina contra a Covid-19 em Manaus ainda não compareceram para tomar a primeira dose. E a Secretaria Municipal de Saúde orienta que seja feito previamente um cadastro no site Imuniza Manaus. E lá você poderá acompanhar a data e os locais de vacinação. Ananda chama para o 18 horas. Ou seja, informação é tudo, minha gente. Por favor, informação correta, apurem, procurem a fonte do que você está lendo. Vamos confiar na ciência. Afinal de contas, tá aí, a gente está com apenas 26% da população imunizada com as 2 doses da vacina. E a gente escutou que, por decreto aqui do município, as festas, Natal, Carnaval, Réveillon só vão acontecer depois que pelo menos 70% da população esteja imunizado. Nosso número está muito longe, 26%. E a culpa é sua. Se não tiver, olha aí, e a culpa de não ter Carnaval, não ter Natal, não ter Réveillon é sua, que não quer se vacinar. A culpa do Brasil não ser aceito em vários países fora é sua também, que não quer se vacinar e coloca os números da Covid, os números da pandemia no nosso país lá para trás em dúvida, em xeque. Ou seja, é uma doença de responsabilidade coletiva. A sua atitude, você tem participação direta e responsabilidade direta sobre isso, gente. O problema que está acontecendo em praticamente todas as regiões do país e também do mundo, essa questão de não querer receber vacina. Tanto que em Nova York, o prefeito falou que eu vou dar $100 para quem se vacinar. Olha aí o desespero dos países, dos dirigentes para ter a população vacinada. E lá eles conseguiram atingir aí essa meta de 70% da população vacinada. Essa meta é uma estimativa, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da saúde, para que a gente consiga aí começar a sair da pandemia. Estamos ainda na pandemia. É uma quantidade impressionante da população de pessoas que não quer se vacinar por vários motivos. A gente acompanhou aí na reportagem da Ananda Chama, né? Entre eles, o medo das reações e até mesmo por questões ideológicas. De novo, isso não cabe mais. Nós não estamos vivendo no momento em que caiba esse tipo de situação. Vamos sempre lembrar aqui que a vacina salva sim. Em mais de 90% das pessoas que ainda estão aí morrendo por complicações da Covid são pessoas que não foram vacinadas. Existem casos das pessoas vacinadas, sim, raríssimos. Ou seja, a vacina é a única arma que nós temos contra esta doença. Então, não vacile. Se chegou a sua hora de receber a primeira ou a segunda dose, principalmente os que estão atrasados, vai lá, procura um posto, garante a sua proteção, faça isso por você e pelo coletivo. De novo, a responsabilidade é sua também, não é, Carlão?
Caribbean, você falou praticamente tudo aí, não é isso? Sem ideologia, vamos deixar aí as questões políticas de lado. Política é política, né? Vamos aderir aí à vacinação, porque já está mais do que provado que a vacina salva. Você falou, Karime, que em alguns casos, ok, as pessoas que tomaram vacina, elas até contraem, né, a doença, mas não chega a ser tão grave na maioria dos casos. Então a vacina realmente, ela é um fator a mais para colaborar com a sua saúde. Não acreditem em fake news, não deixe para depois. Se você tem 18 anos ou mais, ainda não recebeu a primeira dose, a hora é agora. Se você já recebeu a primeira dose, já passou do dia de receber a segunda dose, vá a um posto de vacinação, ok? Conclua aí o seu esquema vacinal, porque, Karime, é importante para mim, para você, é importante para todos nós. Não é isso? Exatamente. 6h14. Mix. Bom, e o Dia dos Pais já é no próximo domingo, 8 de agosto, e de acordo com a pesquisa da FEComércio, os filhos estão generosos, tá? A maioria pretende gastar até R$300 com presente para o papai. Ainda segundo a FEComércio, é esperado um crescimento de 5% nas vendas na comparação com o ano de 2020. Mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A maioria dos entrevistados pretende presentear no próximo domingo e gastar entre R$50 a R$300 com presente para o Dia dos Pais. Foi o que respondeu 82% dos consumidores ouvidos pelo Instituto de Pesquisas Empresariais da Federação do Comércio no Amazonas sobre a intenção de compra para a data. A pesquisa, feita na capital, ouviu 293 pessoas e mostrou que a maioria dos entrevistados, 73%, pretende comprar um presente. 14% não vão comprar e 9% estavam indecisos. Itens do vestuário lideram o ranking das intenções de compra, com 32% da preferência, seguido de perfumaria, com 20%, calçados, com 18%, smartphones, relojoaria, artigos eletrônicos e esportivos e de informática também estão na lista de presentes. O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas, Aderson Frota, afirma que a pesquisa pretende avaliar a retomada da economia. É esperado um crescimento acima de 5% nas vendas deste ano, em comparação com o ano passado. Apesar de nós termos tido, em 2020, uma retomada retumbante das vendas do comércio no mês de agosto, nós esperamos que nós tenhamos um crescimento acima de 5%. Isso é favorável. Isso vai demonstrar o vigor da retomada econômica do comércio, a ampliação dos postos de trabalho no comércio, a melhoria do nível de renda na atividade comercial. Então, isso é realmente fatores que, somados, mostram o vigor e, acima de tudo, o compromisso do comércio e serviços com a própria economia do estado do Amazonas. A pesquisa da FEComércio para o Dia dos Pais perguntou ainda dos entrevistados quanto aos critérios na hora de fazer as compras. A maioria leva em consideração o preço, promoções, segurança, variedade de produtos e lojas, além da localização, climatização e estacionamento, sendo os shoppings a preferência de 50% dos consumidores, seguido do centro da cidade com 37% e apenas 13% disseram comprar no comércio local. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. 6 horas e 23 minutos e ainda hoje aqui no 18 horas é o mês de agosto que continua sendo aí um mês de energia cara pelo terceiro mês consecutivo do ano. A ANEEL manteve a bandeira tarifária vermelha nível 2, ou seja, a cobrança mais cara do sistema é o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Para esta noite e também a madrugada aí de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Karime Leão, tempo e temperatura. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão desta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada também, tá? A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 75%. 6h28, boa noite. 18 horas.
Olha, o Rio Negro baixou mais 4 centímetros e ontem para hoje registra agora no Porto de Manaus a cota de 28 metros e 78 centímetros. Economia. E o mês de agosto continua sendo de energia mais cara pelo terceiro mês seguido aqui deste ano, né? A ANAEL manteve a bandeira tarifária vermelha nível 2, ou seja, a cobrança mais cara do sistema. Karime, com o orçamento apertado, a energia mais cara, muita gente ainda está preocupada com as contas e como vai conseguir economizar. Por isso, a repórter Júlia Gomes ouviu um especialista que deu dicas do que fazer para ter uma economia no consumo de energia e poupar no bolso. Nós vamos acompanhar agora. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de agosto, a mais cara. Com isso, o custo de R$ 9,49 continua valendo para cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, não houve mudança nos cenários hidrológicos do país, ou seja, os reservatórios das usinas hidrelétricas ainda sofrem com um período de seca, forçando o uso de outras fontes de energia, como as termoelétricas. Esse tipo de usina gera energia a partir de combustíveis fósseis, como diesel e gás. Além de ser mais poluente, é mais cara. Por isso, quando as termoelétricas são acionadas, o custo de geração de energia aumenta e a bandeira tarifária muda. Aqui no Amazonas, a bandeira tarifária vale para as localidades que fazem parte do Sistema Interligado Nacional, no caso de Manaus e a região metropolitana, com exceção do município de Rio Preto da Eva. E com a conta de luz mais cara, é preciso redobrar os cuidados quanto ao consumo. Não se trata de mágica, mas sim de atitudes simples que você e toda a família podem adotar dentro de casa. O engenheiro eletricista Lucas Heine listou algumas medidas que ajudam a ter uma economia no consumo de energia elétrica no fim do mês. A primeira medida é deixar de utilizar os aparelhos eletroeletrônicos em stand-by. Não é mito, aquela luzinha que permanece ligada, ela continua consumindo energia, tá? E isso, se deixar de utilizar, no final do mês você vai ter uma diferença notável, tá bom? A segunda medida é fazer a utilização de máquina de lavar, ferro de passar, secadores de cabelo por um tempo menor. A gente não consegue deixar de utilizar esses equipamentos, mas se utilizando por um tempo menor, com certeza nós vamos ter uma economia de energia também referente a isso. Um dos vilões da conta de luz é o ar-condicionado, mas para quem mora em cidades quentes como Manaus, o uso desse aparelho é indispensável, mas é possível se refrescar mais gastando menos. Um ar-condicionado sujo, ele consome muito mais do que um equipamento limpo, tá? Então é importante deixar o seu ar-condicionado limpinho, para que ele consuma menos e tenha uma eficiência maior. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Assembleia Legislativa do Amazonas inicia os trabalhos do segundo semestre com prestação de contas de deputados, nova blindagem ao governo do estado e cobrança de CPI da asfixia. Carlão, e a presença do público nas galerias também marcou o início desse segundo semestre lá no Legislativo. E o movimento Nação Mestiça ocupou os lugares e pediu retirada de projeto de lei considerado racista. A repórter Odineia Araújo acompanhou todos esses trabalhos e traz pra gente agora. Vamos conferir. Depois de 2 semanas de recesso, os parlamentares do Amazonas retornaram aos trabalhos hoje e com a presença de público nas galerias, mas apenas 50% por causa da vigência da pandemia da Covid-19. O movimento Nação Mestiça ocupou parte dos lugares em manifestação contra o projeto de lei 343/2021 da Defensoria Pública do Estado, que mistura as cotas de concurso da DPE voltadas para negros e pardos. Em cartaz, os manifestantes diziam que o projeto é racista e que pardo não é negro. O grupo quer o veto do projeto. Com o avanço da vacinação em Manaus, os gabinetes também aumentaram o número de servidores no trabalho presencial, conforme o presidente da casa, deputado Roberto Cidade. A Assembleia não parou, ficou funcionando normalmente os gabinetes.
né? E hoje nós estamos retornando aos trabalhos e com certeza sempre buscando fazer uma política boa, política voltada para o povo amazonense. Nós tivemos muitos avanços no primeiro semestre, que foi principalmente a criação das emendas de bancada, que com certeza os deputados vão conseguir levar mais recursos para o interior do estado do Amazonas. Nós, na pandemia, vários deputados, eu particularmente posso falar da minha emenda, mais de 70% foi voltado para a saúde. Nós enfrentamos essa pandemia aí, que graças a Deus nós já estamos avançando com a avançada vacinação. A maioria dos deputados se limitou a fazer prestação de contas das atividades desenvolvidas durante o recesso. Alguns poucos abordaram temas da política nacional ou de suas comissões de trabalho. Já os deputados da oposição retomaram as cobranças por fiscalização ao governo do estado. O deputado Wilker Barreto falou da omissão da casa quanto às ações do governo e cobrou as 2 assinaturas que faltam para a instalação da CPI da asfixia. O respeito que pode dar esta casa para com a sociedade é investigar para onde foram os recursos em plena pandemia. Faltam 2 assinaturas. E eu não acredito, senhor presidente, que esta casa não abrirá ainda no mês de agosto a CPI da asfixia. Conclamo para aqueles deputados que assinaram a CPI da pandemia, assinem da asfixia e possamos investigar as causas, as consequências, para que no futuro não cometamos os mesmos erros. O deputado Dermilson Chagas falou sobre a ação na justiça pedindo o cancelamento do empréstimo de R$1,5 bilhão que o governador Wilson Lima quer obter, apesar de ter fechado o primeiro semestre com R$1,7 bilhão a mais na arrecadação do estado. O governo teve excedente de arrecadação que ninguém sabe o que foi que ele fez com esse excedente de arrecadação. 3 bilhões. Teve 2020 uma sobra também equivalente a 5 bilhões de reais. Esse ano, o próprio secretário da Fazenda, as receitas já cresceram 13,21%, ou seja, 3 bilhões a mais. Aí eu pergunto, eu ando em interior, de ponta a ponta, Vossa Excelência também tem andado. Nós estamos vendo que as obras que tem no interior são obras do passado. Eu não espero nada desse governo a não ser a cadeia. A quem interessa o Wilson no cargo e quanto custa isso? Os deputados da oposição também denunciaram a falta de material para fazer cateterismo em crianças no Hospital Francisca Mendes e repercutiram denúncia do 18 Horas sobre o caso da técnica de enfermagem Keila de Lima, que sofre com as sequelas da Covid-19. O deputado Wilker Barreto apresentou o requerimento cobrando explicações da Secretaria de Saúde do Estado sobre a assistência aos profissionais sequelados. Também se comprometeu em cobrar todos os dias a CPI da asfixia. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6h36, vamos direto a Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Voltamos aos trabalhos lá na CPI, mas hoje também foi assunto que a CPI da pandemia pediu judicialmente o afastamento da médica Mayra Pinheiro da Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. Mayra Pinheiro prestou depoimento em maio deste ano lá na CPI da pandemia e onde ela defendeu o uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Carlos Eduardo, como é que está essa situação? Parece que a médica Mayra Pinheiro não recebeu bem esta notícia, disse que isso não existe, que a CPI da pandemia, lá do Senado, não tem esse poder judicial para afastá-la. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Nosso aniversariante. Oba. Feliz aniversário. Muitas felicidades para você, viu, Carlão? Valeu. Boa noite a todos. A CPI, como você disse, Karime, vai requerer na Justiça o afastamento da senhora Mayra Pinheiro do cargo de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. O motivo é que ela teria combinado perguntas e respostas com os senadores da base governista da CPI para que ela pudesse explicar sobre o trabalho que ela realizou aí em Manaus, de incentivo ao tratamento precoce e distribuição de medicamentos sem eficácia contra a Covid, lá nos hospitais e nas UBSs. Esse jogo de cartas marcadas
foi denunciado pelo site The Intercept e amplamente divulgado pela mídia. Ela aparece num vídeo conversando com um especialista, pedindo a ele que formule as perguntas para os senadores e as respostas dessas perguntas para ela, ou seja, um depoimento ensaiado. Mayra Pinheiro coordenou aí em Manaus uma equipe de médicos cuja missão era promover o tratamento precoce. E esse trabalho estava sendo realizado em meio à crise do oxigênio. Enquanto faltava oxigênio nas unidades de saúde, enquanto centenas de pessoas morriam, ela e sua equipe percorriam os hospitais pela cidade distribuindo cloroquina, ivermectina, entre outros medicamentos não comprovadamente eficazes contra a Covid-19. A Mayra Pinheiro enviou uma nota criticando a CPI e acusando os senadores de desacato à justiça. Para ela, a CPI não tem competência para solicitar o afastamento de quem, segundo ela, não cometeu nenhum crime, disse a nota. Durante a votação desse requerimento de afastamento de Mayra Pinheiro, houve um bate-boca entre os senadores do G7 e da base de apoio ao governo Bolsonaro. O senador Marcos Rogério, que é o líder dessa ala governista, provocou ali o presidente, o senador Omar Aziz, dizendo que se ele tiver que afastar Mayra Pinheiro, que também afaste o governador Wilson Lima, apontado pela CPI como um dos responsáveis pela crise que resultou em milhares de mortes aí em Manaus, no estado do Amazonas, durante a pandemia. Foi aí que o senador se irritou e disse que esse assunto de convocar governador, segundo ele, está encerrado. Vamos ouvir. Essa carapuça não serve para mim. Então vamos votar o afastamento do seu governador. Não serve para mim. Aliás, o primeiro convocado, quem botou para votar foi o governador Wilson Lima, que foi para o Supremo e conseguiu um habeas corpus. E eu disse aqui, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria aqui para dizer ao povo amazônico o que aconteceu. Por que morreu gente por falta de oxigênio? O que houve de fato? Se ele não veio, eu no lugar dele faria questão de estar aqui, ô senador Marcos. Vamos apresentar os requerimentos. Como qualquer governador que se imputa alguma coisa, estaria aqui. Agora, querer trazer esse assunto que está superado não porque a CPI não quis convocá-los, foram convocados, com uma decisão do Pleno do Supremo, o que eu posso fazer? Tá, aí a gente acompanhou a fala do presidente da CPI da pandemia, lá do Senado Federal, o senador Omar Aziz, sobre a convocação, né, uma possível convocação dos governadores para prestar depoimentos na CPI. Carlos Eduardo, ele subiu o tom, né? Subiu o tom, disse que esse debate sobre a convocação de governadores, segundo ele, como ele disse, está encerrado, né? E esse bate-boca gerou, essa fala dele gerou um bate-boca com os senadores da ala governista, porque esse é um dos motes e o Amazonas precisa, né? A gente vinha lutando para que o governador do estado pudesse ir à CPI para prestar depoimento e usar dessa oportunidade de falar sobre o que aconteceu de fato nessa crise em Manaus, a crise do oxigênio também, sobre aquela primeira onda que também gerou muitas mortes. Durante esse bate-boca, o senador Eduardo Braga apoiou o senador Omar Aziz. Parece que as divergências entre eles dois cessaram nesse segundo momento da CPI. Depois ele deu uma entrevista para a gente, ratificando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da convocação de governadores, mas disse que a investigação sobre a crise do oxigênio no estado do Amazonas vai prosseguir de outro jeito. Vamos ouvir o que ele falou. Na minha opinião, a decisão do Supremo está em vigor e a CPI não tem competência para convocar governador. Mas isso não significa, no caso do Amazonas, que é o caso específico, como determina a Constituição, de que o relatório não trate das omissões, das culpas, da falta de planejamento, dos erros que levaram à falta de oxigênio e à morte de milhares de pessoas. Isso seria a partir de documentação? A partir da documentação que a CPI já tem e das oitivas que nós fizemos do próprio Pazuello, do Mandetta, que foi taxativo em dizer o que aconteceu no Amazonas foi um ponto fora da curva em função da negligência do governo do estado e do município.
Tá aí, a gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, membro da CPI da Covid do Senado Federal, taxativo, falando sim e colocando, responsabilizando o governo do estado pela crise de oxigênio que o estado do Amazonas enfrentou em janeiro deste ano. Então, quer dizer, ele e o senador Omar Aziz estão juntos, mas nem tanto assim, não é, Carlos Eduardo? Pois é, o governador... o senador Omar Aziz foi muito pressionado durante esse recesso sobre essa questão que ele não teria feito a devida pressão para convocar o governador Omar Aziz, e também o senador Eduardo Braga agora corroborando, né? Segundo ele, realmente não há muito o que fazer com relação à decisão, né? Com relação à convocação de governadores, até porque o entendimento do STF está valendo. Então, a CPI precisa prosseguir de outro jeito, segundo ele, com a apuração de documentos. Então, acreditamos que nos próximos 3 meses, se é que serão 3 meses, a investigação da CPI com relação ao estado do Amazonas, ao que aconteceu na crise de oxigênio, vai prosseguir de forma documental, apuração de informações, e-mails, entre outros detalhes. Nessa votação de requerimentos, não foi aprovada a convocação do ministro da Defesa, o general Braga Neto, mas foi aprovado o comparecimento e a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico do deputado Ricardo Barros. Ele é líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele foi citado como pivô do suposto esquema de superfaturamento no contrato de compra das vacinas Covaxin. Karime. Pois é, por falar em compra de vacinas, hoje também foi o tema principal, foi um dos temas também mais acalorados na sessão de hoje, no depoimento de hoje do reverendo Hamilton de Paula, perdão. Gomes de Paula. Exato, ele que chorou e pediu perdão durante o depoimento. Carlos Eduardo, conta pra gente. Pois é, Karime, essa segunda temporada da CPI começou com o depoimento do reverendo Hamilton, né? Ele que é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a SENA. Como líder evangélico em Brasília, ele trabalha como articulador político, alinha interesses entre grupos políticos e empresariais, principalmente entre os grupos que são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. E na pandemia, ele usou dessa influência para tentar intermediar a compra de vacinas AstraZeneca. Ele procurou prefeituras, inclusive do estado do Acre, como já está comprovado, empresas, entidades de classe e até as igrejas para vender vacina. E o absurdo, não tinha vacina. Ou seja, ele tendo o ok do cliente, do suposto cliente, a promessa era de que o fornecedor faria a entrega assim feito o pagamento. Esse era o trabalho dele, de intermediador. Os senadores colocaram ele contra a parede e o reverendo foi entrando em contradição. Mostraram ali vários documentos em que ele menciona de forma indevida nomes de parlamentares, nomes de entidades e até do Conselho Nacional de Justiça para dar credibilidade à entidade que ele representa. Até que o reverendo caiu em pranto, se emocionou, pediu perdão, disse que cometeu um erro ao tentar intermediar a venda de vacinas. Vamos ouvir esse momento de emoção nessa segunda temporada da CPI. Vamos lá. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando a perca de um ente querido da minha família. E eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim. E hoje de madrugada, antes de vir pra cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Bom, aí a gente acompanhou esse trecho emocionado do depoimento do reverendo Hamilton de Paula hoje na sessão da CPI da pandemia do Senado Federal. Carlos Eduardo, e como é que foi, né? Encerra aí pra gente a sua análise desse depoimento que foi, em várias vezes ele foi pego em contradição, enfim. Pois é, ele
O reverendo Hamilton, ele é muito conhecido aqui em Brasília como um articulador político, né, principalmente ligados à igreja, a empresários, aos grupos de interesse que circulam pelo presidente, em volta, né, do presidente Jair Bolsonaro. E agora ele faz parte de um grande esquema de lobby, vale prestar atenção nesse ponto. O que os senadores tentaram tirar dele é algum detalhe que ligasse a outras pessoas. Ele é apenas um instrumento desse lobby. Ou seja, a CPI vai acabar descobrindo que não é só ele, são várias pessoas que durante a pandemia tentaram se aproveitar, fazer lobby, tentaram intermediar a compra de vacinas sem ter vacinas. Apenas tendo uma assinatura, um telefone, um contatinho de alguém que é da empresa, do laboratório XYZ, para fazer a venda de vacinas. E o reverendo era um desses agentes. E ao final, ele foi chamado de quê? De mentiroso, de um canastrão, que acabou sendo pego na boca da botija pela CPI. E agora ficou vergonhoso, logo ele, um homem de Deus. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, de Brasília, trazendo pra gente as últimas informações direto de lá. Muito obrigada, boa noite e bom trabalho. Um abraço, tchau, tchau, até mais, até amanhã. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas lá em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6h49, boa noite. 18 horas. Em instantes aqui no 18 Horas, e a meta de redução do desmatamento na Amazônia ficou abaixo do esperado. É o que diz o vice-presidente Hamilton Mourão. Nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos, hein? Após abrir a semana em queda, o dólar fechou a terça-feira em alta de 0,53%, cotado agora a R$ 5,19. O euro também fechou o dia em alta com mais 0,49%, cotado a R$ 6,16. O Bitcoin fechou em menos 2,26%, cotado a R$ 198.741. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou o dia em alta de 0,87%, chegando aos 123.576 pontos. É a segunda sessão seguida de balanço positivo. E a produção industrial brasileira ficou estagnada no mês de junho, com uma variação nula de 0,0% na comparação com maio, quando havia avançado 1,4%. E com esse resultado, o setor completou 2 trimestres seguidos de queda. É o que apontam os dados divulgados hoje pelo IBGE. 18 horas. E a meta da redução do desmatamento na Amazônia ficou abaixo do esperado. É o que diz o vice-presidente Hamilton Mourão, e a repórter Ananda Chama traz os detalhes pra gente agora. Nesta segunda-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a redução do desmatamento anual da Amazônia é irrisória e provavelmente a taxa ficará entre 4% e 5%. Hamilton Mourão havia dito anteriormente que a meta era que a taxa anual calculada entre agosto de um ano e julho do ano seguinte tivesse uma redução entre 10% e 12%. A expectativa do vice-presidente era registrar uma diminuição significativa no desmatamento no bioma, para enviar um sinal de compromisso do governo Bolsonaro com o combate aos crimes ambientais. Mas, segundo o último levantamento do projeto de monitoramento de desflorestamento na Amazônia Legal, houve um avanço de 9,5% do desmatamento na região entre agosto de 2019 e julho de 2020. No mês de junho, o presidente Jair Bolsonaro iniciou mais uma nova operação de garantia da lei de ordem para reduzir o desmatamento na Amazônia, sendo a terceira vez desde o início do seu mandato. Lembrando que, de acordo com o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia Legal durante o primeiro semestre de 2021 é o maior registrado em 6 anos. Foram 3.325 quilômetros quadrados entre o dia 1º de janeiro e 25 de junho. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia alerta que, além do desmate, uma área da floresta está sob risco de queimadas neste período. Ananda Chama para o 18 Horas. 18 horas. 6h58. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. 18 horas.
E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 390 novos casos da doença, totalizando para 417.509 os casos da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 9 mortes, elevando o total para 13.545 mortes aqui no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 20 milhões de pessoas diagnosticadas positiva para a Covid-19, com 557 mil mortes. O país também soma hoje 17 milhões e 800 mil pessoas que venceram a Covid-19, recuperadas da doença. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A gestão do governador Wilson Lima chega à segunda metade do penúltimo ano do governo e não conseguiu sair do improviso. Agora, dá claros sinais de que partiu para o tudo ou nada da reeleição e que qualquer projeto para o estado fica em segundo plano. Já escalou seus marqueteiros, os mesmos que trabalharam na sua eleição, mas não tem um legado positivo, uma grande obra, projeto ou algo relevante para mostrar. Nem os gastos milionários com propaganda ajudaram a resolver a baixa popularidade do governador. Eleito com uma grande expectativa de mudança, continua devendo muito na saúde, na educação e na segurança pública. Até agora, na verdade, a sensação é de que o governador Wilson Lima deve um governo inteiro ao povo do Amazonas. E a situação fica ainda mais grave quando os sites governistas informam que as trocas nas secretarias nesta semana têm o intuito de fortalecer o governo. Para quê? Para melhorar a gestão? Não. Para as eleições de 2002. 18 horas. Karime, 6h59, fechando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, hein? A partir das 6 da tarde estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.